relato cruel e chocante aconteceu em Porecatu, município a cerca de 80 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná. Na tarde de 17 de maio de 2019, a Polícia Civil e o IML foram chamados pelo SAMU após os socorristas constatarem o óbito de Willan Henrique Penteado Rodrigues, de 1 ano e 7 meses. O bebê estava sob os cuidados da avó materna, a bioquímica e farmacêutica Michele Rodrigues Penteado, de 39 anos, desde o começo do mês, quando a filha, de 17 anos, viajou a trabalho para o Mato Grosso. De acordo com o delegado Marcos Rubira, responsável pelo caso, Michele teria entrado em contato com o pai dela, que entrou em contato com a funerária. A funerária informou que não poderia recolher o corpo sem que primeiro o SAMU fosse chamado. Segundo a Polícia Civil, o bebê não apresentava sinais de agressão, porém tinha uma ferida causada por assaduras nas costas. A suspeita do que tenha causado a morte foi um quadro grave de virose que não foi medicado de forma correta. Na casa em que moravam, os investigadores ficaram aterrorizados com o que viram. Fraldas e alimentos com larvas, roupas e colchões sujos, pia repleta de louças, muito medicamento espalhado, bebidas alcoólicas e uma quantidade excessiva de cigarros. Um ambiente totalmente insalubre. Na madrugada do dia 18, o delegado Marcos Rubira autuou Michele em flagrante por homicídio qualificado, por meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima. Ela foi omissa e negligente nos cuidados do bebê e não prestou a devida assistência com alimentação e remédios. Michele foi levada ao 3º Distrito Policial de Londrina. Em depoimento à polícia, ela disse que colocou Willan para dormir às 22h30 de quinta-feira, 16, e voltou ao quarto para vê-lo às 15 horas do dia seguinte e encontrou o bebê sem respirar. Alegou que não sabia o que poderia ter causado a morte do neto, já que o tratava bem e tinha dado banho na criança no dia anterior. Para a Polícia Civil, a morte havia ocorrido entre 24 e 36 horas, devido ao estado avançado de putrefação. O corpo foi levado ao IML de Londrina para exames de necropsia. O laudo foi inconclusivo para apontar a causa da morte, mas o bebê tinha sinais de desidratação. A falta de cuidados básicos e as condições ambientais podem ter contribuído para o óbito. Em 24 de maio, a polícia indiciou a mãe do bebê, a avó Michele e o bisavô materno, Humberto Eustáquio Rodrigues, de 69 anos, por envolvimento na morte do bebê Willan. O bisavô foi indiciado pelo mesmo crime de Michele, já que ficou comprovado que ele frequentava constantemente a casa e não fez nada para evitar a morte do bisneto. De acordo com a Polícia Civil, a adolescente, mãe do bebê, poderia responder por ato infracional comparado ao homicídio qualificado. Segundo seu depoimento, ela alegou que tinha uma relação conflituosa com a mãe e teria sido expulsa de casa, deixando o filho sob seus cuidados para procurar emprego em Mato Grosso, e retornaria na semana em que ocorreu a morte para buscá-lo. Em 31 de maio, o Ministério Público do Paraná denunciou apenas a avó Michele e o bisavô Humberto pelo crime de homicídio qualificado por uso de meio cruel. A mãe da criança não foi incluída na denúncia. Em 20 de setembro, o exame de sanidade mental realizado pelo IML concluiu que Michele sofria de depressão e transtorno afetivo bipolar, que é um distúrbio psiquiátrico caracterizado por alternância do humor, com recorrência de episódios depressivos e maníacos. O laudo indicava que Michele era parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em 25 de outubro, a Justiça revogou a prisão preventiva de Michele. Ela deixou a prisão de Apucarana, onde estava presa desde o dia 18 de maio, e foi levada para a casa dos pais em Porecatu. Michele passou a fazer tratamento ambulatorial. Em novembro de 2020, foi internada numa clínica em Maringá. Em 3 de janeiro de 2021, ela morreu após sofrer uma parada cardíaca. Michele chegou a ser socorrida pela equipe da clínica e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, porém não resistiu. Ela foi sepultada na manhã seguinte no cemitério municipal de Porecatu. Em 26 de novembro de 2021, o bisavô Humberto Eustáquio Rodrigues foi inocentado pela Justiça da acusação de homicídio qualificado e não foi a júri popular. Conforme a defesa, Humberto apenas dava assistência material e financeira à filha, à neta e ao bisneto. O bebê não morava na casa dele, por isso os cuidados com o menino eram de responsabilidade de Michele.
O processo em relação à mãe da criança foi mantido em segredo de justiça.